nosso Pai, mais uma vez nos apresentamos pela fé diante da Tua santa e divina presença e mais uma vez queremos humildemente suplicar-te, Senhor, que o Teu santo e bom Espírito venha estar connosco. Ó Senhor, reconhecemos que é apenas e só pela operação do Teu Espírito em nós que nós podemos entender convenientemente a Tua Palavra e também, Senhor, compreender a poderosa mensagem de salvação que tens para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por nos ajudares a compreender, Senhor, que é na medida, Senhor, que nós aceitamos a Tua Palavra, que ela pode ser uma defesa para nós neste caminho turbulento da vida em que todos nós passamos, Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos a compreender cada vez mais e melhor o Teu plano maravilhoso para nós, individualmente e para o Teu povo em geral. Que possamos, Senhor, entender estas profecias da Tua Palavra, Senhor, como um mapa, como uma bússola que nos orienta neste mundo em que nós vivemos, Senhor. Mais uma vez aqui estamos pela fé diante de Ti, suplicando a Tua ajuda, a Tua assistência e desde já Te agradecemos também pela fé, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez boa noite, bem-vindos a todos vós. Antes de podermos ir para o tema desta noite, que eu esta noite queria apresentar o tema de Daniel 11, porque é uma profecia que é pouco conhecida do livro de Daniel. Eu gostaria de explicar outras coisas. Bom, eu precisava de mais uns dias para poder partilhar convosco mais coisas do que aquilo que tenho partilhado. Lembram-se que nós analisámos aquele texto de Mateus 24, 37 a 39, onde o Senhor Jesus fez referência ao dilúvio, aos dias de Noé, e disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Já agora, um pequeno parênteses também. Sabem que há muitas pessoas hoje em dia, e eu estou a referir isto porque não são só pessoas descrentes, são mesmo pessoas que se dizem cristãs. Bom, quando eu digo que se dizem cristãs, pois bem, podem ser católicos, podem ser protestantes, mas espantem-se porque já existem alguns, eu tenho que pôr umas aspas porque não consigo admitir de outra maneira, já existem alguns adventistas lá para os Estados Unidos que não aceitam a história da criação. E então nós temos que mostrar como é que realmente o texto de Gênesis, ou melhor, aquilo que põe em causa é sobretudo os primeiros 11 capítulos de Gênesis, sobretudo a história da criação, a história do dilúvio. Pois bem, a melhor prova, meus irmãos, que nós temos para podermos afirmar com toda a convicção que o que está escrito nos primeiros 11 capítulos do Gênesis é algo verídico, é que o próprio Senhor Jesus, já para não falar dos apóstolos, mas o próprio Senhor Jesus se referiu a esses acontecimentos como sendo verdadeiros. Por exemplo, abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 19. Eu sei que isto não é um problema para vós, atenção, não me entendam mal, mas aquilo que eu vos quero dar é, digamos, os meios para, caso um dia vocês se confrontem com alguém que ponha isso em causa, vocês saibam como se poder defender e defender de forma eficaz. Eu sei que quando vocês leem isto, aceitamos o texto como ele está, e é assim que deve ser, mas há pessoas que infelizmente querem distorcer. Aliás, o apóstolo Pedro já disse que muitos não entendem as coisas que o apóstolo Paulo escreveu, por isso distorcem aquilo que Paulo escreveu, não só o que Paulo escreveu, mas também as demais escrituras. Conhecem esse texto? Pois bem, vamos então ver em Mateus capítulo 19, em primeiro lugar, Mateus capítulo 19, o que é que Jesus disse acerca da criação, do Deus Criador. Mateus capítulo 19, e a partir do versículo 3 lemos o seguinte: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não vamos agora aqui entrar na questão do divórcio, não é esse o meu objetivo. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez quê? Homem e mulher. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pergunto, citou Jesus algum texto do livro de Gênesis? Sem dúvida nenhuma que sim. Por exemplo, aqui no versículo 5, que foi o último que nós lemos, Jesus está a citar textualmente o texto de Gênesis 2:24.
Ora, se Jesus citou este texto de Gênesis 24, o que é que acham que Jesus considerava, como é que Jesus considerava o texto bíblico do livro de Gênesis? Como sendo fidedigno ou não? Como sendo fidedigno. Eu lembro que uma vez, passou-se comigo, foi desde essa altura que isto me teve impacto na minha mente. Eu durante o meu curso de enfermagem, fiz quase todos os meus estágios no Hospital de Santarém, depois foi lá que eu comecei a trabalhar como enfermeiro, porque já era enfermeiro há uns anos quando tomei a decisão de ir para a Teologia. Então, eu nesse hospital onde eu trabalhei, conheci lá o padre, que era o capelão do hospital, um senhor muito simpático, com quem fiz alguma amizade. E passado uns anos, já eu estava então em Colões, vim cá de férias a Portugal e já não me recordo, mas creio que fui ao hospital para ver alguém que lá estava. E a passar no corredor encontrei esse tal padre, ele reconheceu, claro, eu também o reconhecia ele, cumprimentámos amigavelmente, tivemos ali um bocadinho a falar e a determinada altura ele perguntou-me, então, senhor enfermeiro, o que é feito de si? Já há muito tempo não o vejo. Eu disse, mas já há muito tempo que eu saí daqui, já não trabalho aqui há muito tempo. Ele disse, sim, então e agora o que é que está fazendo? Eu disse, olha, neste momento até estou num seminário a fazer teologia. Num seminário? E ele pensou que era seminário católico. E depois eu expliquei-lhe um bocadinho melhor. Bom, iniciámos a conversa para aqui, conversa para ali, sempre numa conversa muito, muito agradável. E a determinada altura, já não me lembro como é que a conversa se dirigiu para lá, mas acabámos por falar da questão do sábado. Claro, ele começou a dizer, não é bem assim, tal. Eu disse, e depois, claro, veio com aquele argumento já muito utilizado de que o sábado é só para os judeus, ao que eu contrapus, mas ao senhor padre, você não sabe que o sábado foi dado inicialmente à humanidade e não foi só dado aos judeus? Quando no livro de Gênesis, no capítulo 2, diz que Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado, faltavam cerca de 2000 anos para aparecer o primeiro judeu sobre a terra. Ele diz, mas isso está escrito no livro de Gênesis. Bom, isso é um mito, isso é uma lenda. Bom, eu devo-vos confessar que eu nunca tinha ouvido alguém falar assim de forma tão arrojada sobre o texto do livro de Gênesis. E na altura eu sinto que parece que fiquei assim um bocadinho a ferver cá por dentro, mas fui apanhado assim um pouco de surpresa porque não conhecia, ainda não tinha, digamos, contactado com este tipo de argumentos e fiquei assim um bocadinho a ferver por ele estar a ferver, entre aspas, por ele estar a considerar que o relato do livro de Gênesis é uma lenda, é um mito. E naquela altura eu tenho a certeza que Deus me enviou assim uma inspiração de repente e eu assim mentalmente também tinha pedido a Deus que me ajudasse e veio-me assim muito rapidamente uma ideia que nunca me tinha vindo à mente. Eu acredito que naquele momento Deus me inspirou. E eu lembro-me que olhei assim para ele nos olhos e disse assim, senhor padre, você é cristão? Vocês podem imaginar como é que ele se sentiu com esta pergunta. Ele estava até com a sua batina, aqui na lapela, ele tinha aqui uma cruz, aqui pegada, e imaginem eu estar a perguntar a um padre se ele é cristão. Claro que ele ficou muito incomodado e perguntou, mas porquê que você pergunta isso? Eu disse, eu estou a perguntar isso porque eu simplesmente não consigo entender como é que uma pessoa se diz cristã não aceita aquilo que o próprio Cristo aceita. Ele disse, como assim? Eu disse, olha, o senhor padre por acaso não se lembra que lá em Mateus 19, e citei de cor este texto que acabei de vos ler, lá em Mateus 19 o Senhor um dia foi abordado pelos escribas e fariseus que lhe colocaram uma questão acerca do divórcio. Lembra-se qual foi a resposta que Jesus deu a eles? Disse, não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher e que por isso disse, deixará o homem pai e mãe, se unirá? Que texto é que Jesus estava a citar? Não era um texto do livro de Gênesis? Eu pergunto, você acha que Jesus estava a considerar o relato do livro de Gênesis como fidedigno ou como um mito, uma lenda, como você diz? Por isso eu não consigo compreender como é que você que se diz cristão, então, não aceita aquilo que o próprio Cristo aceitava. O homem ficou assim pálido, lívido, a olhar para mim. E eu vi que ele estava tão incomodado, ele ficou bloqueado, ele nem se mexia. E eu pensei naquele momento, é a altura de cortar a conversa e deixá-lo a ficar a refletir. Eu disse, olha, senhor padre, foi muito prazer encontrar-me, fica a pensar nisso, que Deus o abençoe, até uma próxima oportunidade. O homem não teve mais resposta. Meus amigos, o facto de que Jesus aceitou o relato da criação como sendo válido é a maior prova que nós cristãos temos de que o relato da criação é um relato verídico.
Eu costumo dizer, de duas uma, ou alguém se intitula como sendo cristão, professa ser cristão, e ao fazer essa profissão de fé cristã ou de fé em Cristo, aceita tudo aquilo que Cristo aceitou, ou então, se não quer aceitar alguma coisa que Cristo ensinou, chame-se o que quiser, chame-se evolucionista, chame-se darwinista, chame-se o que quiser, mas por favor, não se chame cristão. Eu já tenho confrontado muitos evangélicos e protestantes desta maneira. Olha, você tenha vergonha na cara. Eu às vezes sou um bocado duro. Você tenha vergonha na cara. Se não se chame cristão, se você não aceita algumas coisas que o próprio Cristo aceitou. Você quer acreditar na evolução? Acredite. Cada um é livre de acreditar no que quiser. Mas nesse caso não se chame cristão. Estão a entender o que é que está aqui em causa, irmãos? Não faz sentido. É que Cristo aceitou o relato da criação como sendo um relato genuíno, um relato verdadeiro. Outro exemplo. Venham comigo neste mesmo livro de Mateus, ao capítulo 24. Isto que eu estou aqui a apresentar, isto tem consequências sérias, profundas. Porque há muitos que parece que se dão ao luxo, entre aspas, que não é luxo nenhum, claro, se dão ao luxo de pensar que, bom, eu sou cristão, mas eu já ouvi alguns, mesmo adventistas, dizer, bom, eu sou um adventista do sétimo dia, mas eu não acredito muito bem no sábado. Eu fico a rir por dentro. Quer dizer, não acho graça nenhuma a isto. Mas as pessoas têm que ser coerentes. Ninguém é obrigado a ser adventista do sétimo dia, ninguém é obrigado a ser cristão. Mas a partir do momento em que alguém se define como sendo cristão ou como sendo adventista do sétimo dia, pois bem, tem que aceitar aquilo que um adventista do sétimo dia deve aceitar. Se é adventista, deve acreditar no advento. Porque se alguém se diz, eu sou adventista e não acredita no advento, isto é uma contradição. Se alguém se diz, eu sou adventista do sétimo dia e não crê que o sétimo dia é o dia verdadeiro de repouso, isto é uma incoerência. Vá-se chamar o que quiser, mas não se chama adventista do sétimo dia. Portanto, para mim é completamente básico alguém que se diz cristão aceitar o que Cristo, Ele próprio, ensinou.